Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e a aula de hoje a gente vai falar sobre Proclamação da República. Vamos continuar aquele vídeo lá que a gente estava abordando antes, certo? Só que antes eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, tá bom? Dar um like e aí clicar no sininho para receber as notificações, certo? Que agora a gente vai estudar, então vamos comigo. Bem, a gente parou aí, na verdade, no governo de Afonso Pena, certo? E a gente agora vai falar dos outros presidentes, né? Vamos fazer aqui um rápido apanhado, quem foi esse presidente e quais suas principais medidas, certo? Já que é o que mais importa pra gente, tá bom? Vamos falar agora do governo de Nilo Peçanha, isso mesmo. Nilo Peçanha governou pouco tempo, certo? Ele governou de 1909 a 1910, né? Devido à morte de Afonso Pena, ele era o vice, então ele apenas cumpriu o restante do mandato, ok? Bem, quais uma das principais medidas dele, né? Ele foi um cara revolucionário, né? E foi a ampliação, né, de construções de estradas nas regiões sul, sudeste e também na região nordeste, né? Ele queria fazer uma ligação entre as regiões do país, né? Que seria também uma forma de geração de emprego, né? Também é a questão da substituição, né? Trouxe energia elétrica para a cidade do Rio de Janeiro, reformou correios, telégrafos, também estendeu obras toda a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né? Já que era a capital do Brasil, né? Precisava assim que fosse uma cidade, né? Também já bem desenvolvida nessa questão assim mais voltada para tecnologia. Também ele, devido às grandes construções, ele acabou promulgando e emitindo muito papel moeda, ou seja, a moeda do Brasil da época acabou, né, tendo uma grande produção, sendo, né, elevada bastante. Bem, com o aumento do papel moeda, né, ele também acabou aumentando também os impostos sobre produtos importados, né, que seria também uma forma de proteger o mercado, no caso nacional. E ainda, né, ele vai criar o Serviço de Proteção ao Índio, né, o SPI. Vai ser o primeiro presidente a se preocupar com essa questão, né, indígena. E o Marechal Rondon é quem vai, né, ser responsável por, né, encabeçar esse, no caso, novo projeto. Vamos falar do governo de Hermes da Fonseca. Isso aí, governo de 1910 a 1914. Bem, o governo dele não vai ser nada fácil, porque ele vai enfrentar várias revoltas. Vai enfrentar a revolta da Chibata, a revolta do Contestado, revolta de marinheiros, revoltas do Padre Cícero. São revoltas, né, algumas de cunho militar, outras de cunho religioso, como é o caso de Padre Cícero e Contestado. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês aí, falando um pouquinho sobre essas revoltas e como se deu. Mas ele teve que enfrentar isso aí, certo? Então, para assegurar, né, que houvesse uma maior segurança, ele vai, né, tentar implantar a política de salvação. Veja só, como seria essa política de salvação? Para evitar um maior desgaste, né, no governo, o que é que ele vai propor? No caso, substituir as oligarquias e colocar interventores para garantir que o Estado assim continuasse unificado. Então é uma política de salvação aí que na verdade era algo que ele queria trazer. Ele ainda vai recorrer ao estado de sítio, né, para tentar conter os distúrbios, né, decorridos dessas salvações. Que estado de sítio a gente já sabe, né, como é, que vai ser justamente aquela sitiada, né, todo mundo cercado, fechado, e ele vai mandar abafar vários casos em São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, que é onde os tumultos estão ficando cada vez também maiores. Bem, apesar de todas essas revoltas aí, ele vai conseguir aí terminar o seu mandato, né? E vai assim cumprir, né, os 4 anos que eram previstos, certo? A gente vai falar agora do governo de Venceslau Braz, que vai ser de 1914 a 1918. Ele vai enfrentar toda a Primeira Guerra Mundial que está acontecendo lá na Europa. Ele vai enfrentar aqui
e aí a gente vai ver de que maneira que o Brasil vai participar, certo? Bem, o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial com, no caso, uma participação bem modesta, no caso, bem pequena. Qual vai ser a participação do Brasil? Vai ser, no caso, mandar aviadores, alguns médicos e uma pequena flotilha, no caso de policiamento, para a Europa e também para a proteção, no caso do Brasil, certo? Essa pequena esquadra que vai lá para a Europa vai acabar ficando no noroeste da África para lutar e defender os seus interesses na África, certo? Então o Brasil, na verdade, ele vai ter essa participação lá, certo? Só que o que é que vai impactar no Brasil, na verdade, essa Primeira Guerra Mundial, vai ser, no caso, as importações, que o café brasileiro, que era a maior economia, ela quem vai acabar justamente sendo abalada. Então o Brasil precisava, de alguma forma, de produzir ou trazer algum subsídio. Então, como o café está em uma pequena queda, o Brasil vai começar a produzir outros produtos, no caso, como algodão, tecidos, carnes, cereais. Vai ser uma maneira de suprir a carência justamente do café, né, que vai estar em queda um pouquinho na época, porque como a Primeira Guerra vai estar acontecendo, os Estados Unidos, que era o maior comprador do Brasil, ele já está envolvido na guerra. Então o café ele acaba passando para um segundo plano. O governo dele também teve coisas boas, tá bom, minha gente? Ele vai acabar criando o primeiro Código Civil no Brasil, que é um código que dita as leis, e também ele vai criar aí um novo Código Eleitoral, onde a população vai ter mais participação de voto nas eleições, certo? Mesmo que ainda sendo, lógico, aquela do voto de cabresto. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o governo de Delfim Moreira. Aí só um breve esclarecimento. Delfim Moreira ele vai governar de 1918 até 1919. Vejam só por quê. O presidente eleito da época tinha sido Rodrigues Alves. Porém, Rodrigues Alves acabou morrendo de gripe espanhola. Devido a isso, no caso, Delfim Moreira acaba assumindo, né, o cargo interinamente. E como ele já vai pegar já o fim da Primeira Guerra Mundial, ele vai encontrar um grande problemão. Vejam só, que problema é esse? As dívidas do Brasil estão muito altas. Por quê? Por causa da queda do café que houve. Então ele vai precisar encontrar outras maneiras. E uma das maneiras que ele vai encontrar vai ser aumentar no caso, as tarifas alfandegárias, no caso, dos produtos do Brasil que irão sair, e também aumentar e começar a cobrar os títulos de dívidas, né? Que quem devia ao Brasil agora vai ter que começar a pagar, porque vai ser a maneira que ele vai encontrar justamente para conter isso. Só que esse aí não é só um problema, não. Ele também vai se deparar com muitas greves que vão explodir pelo país todo. Muita gente está descontente, né? O Brasil está carecendo de empregos, que haja novas construções. Então Delfim Moreira vai ter que tomar algumas medidas que serão até drásticas, certo? Ele vai mandar fechar sindicatos, sindicalistas, anarquistas e estrangeiros serão expulsos, no caso do Rio de Janeiro, e a União de Trabalhadores, que era um grande sindicato, ele também vai ser extinto completamente, que é para evitar que novas greves ocorram, porque se a situação já estava difícil para ele controlar, né, devido à queda do café que houve, né, agora greve era algo que ele não queria de maneira nenhuma ter que enfrentar aí nesse governo. Então isso aí também vai ser uma das medidas que ele vai tomar. Bem, como ele estava assumindo o governo interinamente, né, em 1919 teve que ocorrer uma nova eleição, né, e aí ele decidiu não participar, porque até mesmo a popularidade dele não estava, né, não estava muito boa, então ele acaba, no caso, não tendo que participar. E quem assume aí o governo vai ser Epitácio Pessoa, que vai ficar de 1919 até 1922.
Bem, Epitácio Pessoa aí, ele já vai assumir o cargo com, né, um dos grandes favoritos, né, e um dos preferidos das oligarquias, que era quem dominava, no caso, a República no Brasil nessa época. Então, ele já vem, né, com uma grande esperança para essas pessoas, né, do que tinha sido do governo anterior. Então, no caso, ele vai já começar trazendo sanções para os anarquistas, que são aqueles grupos mais revoltosos, aquela extrema direita, e também vai mandar fechar a Associação de Trabalhadores. Uma medida para ajudar a recuperar o café vai ser contrair empréstimos junto com a Inglaterra para defender esse setor, já que tinha sido, né, muito prejudicado. Então ele vem para trazer uma nova medida e esse empréstimo aí vai acabar fundando o Brasil ainda mais, certo? Uma coisa muito boa que ele fez foi o primeiro recenseamento no Brasil. O que é o recenseamento? É a contagem da população brasileira, saber como é que é a questão social, porque ele acaba sendo um mapa, né, demográfico, social e político também. Então ele vai criar esse recenseamento aí, que hoje em dia é comandado pelo IBGE. E ainda, né, vai trazer aí um grande programa para acabar com as secas do Nordeste. Isso aí também é uma de suas grandes obras, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o governo de Arthur Bernardes, que governou de 1922 e foi até o ano de 1926. Bem, o governo dele, na verdade, foi bem conturbado. Por quê? Porque ele teve que lidar com muitas revoltas que estavam. Tanto é que ele recorreu a governar em estado de sítio justamente para tentar controlar essas revoltas, né, que vão se espalhar. No caso, nós teremos a Revolução que ocorreu em 1924, que foi uma revolta militar. Tivemos a Coluna Prestes, que a gente vai debater mais adiante, né, para vocês também verem o que foi a Coluna Prestes. A Comuna de Manaus, que são grupos revoltosos. Então, devido a isso, ele acabou, né, tendo muitos problemas em seu governo, sem falar ainda, né, da inflação desenfreada que o Brasil estava enfrentando desde a Primeira Guerra Mundial. Então ele vai governar com medidas extremamente autoritárias, repressivas, que é justamente para tentar conter o número de revoltas que existia na época, porque ele precisava justamente disso. Então ele vai cortar gastos públicos, vai realizar empréstimos e vai aumentar ainda mais os impostos. Tudo isso aí para tentar controlar a situação do café que o Brasil estava enfrentando, certo? Então isso aí é uma coisa que são dos vários governos que vem causando, né? O próximo presidente e o último, né, das oligarquias é chamado Washington Luiz, que governou de 1926 a 1930. Bem, o Washington Luiz também vai enfrentar alguns problemas, certo? Primeiro, ele vai, né, acabar com a liberdade de imprensa, certo? Vai colocar o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, na ilegalidade e também ainda vai tentar converter o ouro, né, trazendo como moeda. Então saíram aquelas moedas e o papel moeda e trazia o ouro, que era algo que existia antes no Brasil, né? Converter as moedas, no caso, em ouro. Um grande problema que ele vai enfrentar vai ser aí com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que com a queda da bolsa e os Estados Unidos era o maior comprador de café, o Brasil agora vai precisar arrumar uma maneira de manter esse café, no caso, ativo, né? No caso, manter essa economia em alta. E aí vai enfrentar grandes problemas. Como ele não sabe muito o que ele vai fazer, ele vai tentar acabar com aquele convênio de Taubaté, que era justamente quem sustentava, no caso, os cafeicultores, que isso aí já durava mais de décadas, né? 2 décadas aproximadamente. Então ele vai tentar acabar e quebrar essa ordem, certo? Bem, o Washington Luiz ainda vai tentar concorrer na presidência contra Getúlio Vargas, mas essa é uma questão para um outro vídeo. Então, mais uma vez, se inscreve no meu canal, deixa aquele like, ativa o sininho, tá ok? Eu espero que tenha ajudado e não esqueça de sempre estudar, procurar mais questões, tá ok? Obrigado e até a próxima. Valeu!